Shalom. Paz. Wow, to sing after this big group sang, I feel so small. Nossa, cantar depois de um grupo desses cantando, eu me sinto tão pequena. So my name is Irit and this is Yael. Eu sou a Irit, essa é a Yael. And for us it's a joy to be here with you this evening. E para nós é uma grande alegria estar com vocês aqui essa noite. Back in Jerusalem, I'm working in a new school for music and arts. Lá em Jerusalém, estou trabalhando numa escola nova de música e artes. It's the first Christian school in Israel for music and arts. É a primeira escola cristã de música e artes em Israel. So it's really exciting for me to see choir and musicians there. It's really a blessing. Então é muito legal para mim ver um coral, uma banda, é uma bênção. And thank God for gifts that He is giving us. E graças a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado. And what a joy to use those gifts for His glory. E que alegria poder usar esses dons para a glória dele. Graças a Deus. Herzlichen Dank für das herzliche Willkommen hier. Eu agradeço profundamente pelas boas-vindas que vocês nos deram. Meine Frau und ich, wir dürfen einige Tage hier in der Schweiz, in Brasília sein. Minha esposa e eu temos o prazer de estar durante alguns dias aqui no Brasil. Ursprünglich kommen wir aus der Schweiz. Nós viemos da Suíça. Aber leider sprechen wir eure wunderbare, schwierige Sprache nicht. Mas infelizmente nós não falamos, não compreendemos a sua maravilhosa e difícil língua. Es ist zu kompliziert. É muito complicado. Aber vielleicht machen wir mal ein Sabbatjahr hier und dann lernen wir vielleicht die Sprache. Mas talvez vamos fazer no futuro um ano sabático aqui e vamos tentar procurar entender a língua.
Ich weiß nicht, ob Markus gefragt hat, wer in Israel war schon mal. O Marcos já perguntou quem esteve em Israel. Ja, das war so, okay. Und in Israel singt man auch sehr viel. E em Israel se canta muito. Da singt man solche wunderschöne Lieder, wie wir jetzt von Erit und Jael gehört haben. Lá se canta cânticos maravilhosos, como ouvimos da Irit e da Yael. Und unter anderem auch ein anderes Lied, Ose Shalom Bim Rumav. E também cântico muito comum é esse Ose Shalom Bim Romav. Wir haben heute Abend gehört über Psalm 122. Hoje à noite nós ouvimos a respeito do Salmo 122. Und da heißt es auch, Friede sei in deinen Mauern. E lá está escrito, haja paz entre os teus muros. Oder etwas weiter, Friede sei in dir. Ou mais adiante, paz seja em ti. Und wir wissen alle, nicht die Politiker bringen richtige, wahre Frieden. E todos nós sabemos que não são os políticos que trarão a verdadeira paz. Sondern der echte, wahre Friede wird Jesus bringen. Mas a paz genuína e verdadeira será trazida por Jesus. Und dieses Lied heißt auf Deutsch, der Frieden im Himmel macht, er wird uns Frieden geben. Und da ist schon die Übersetzung. Das geht heute Abend sehr schnell. Esse cântico que eu vou cantar, a tradução já está então projetada ali. Okay. Ose Shalom Bimromav, Yase Shalom Aleinu, Ve'al Kol Yisrael, Ve'imro Amen. Ose Shalom Bimromav, Yase Shalom Aleinu, Ve'al Kol Yisrael, Ve'imro Amen. Yase Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael. Yasi 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 Shalom,
Shalom Aleinu ve'al kol Israel. Ya'aseh Shalom, Ya'aseh Shalom. Shalom Aleinu ve'al kol Israel. Ya'aseh Shalom, Ya'aseh Shalom. Shalom Aleinu ve'al kol Israel. Ya'aseh Shalom, Ya'aseh Shalom. Shalom Aleinu ve'al kol Israel. Ya'aseh Shalom, Ya'aseh Shalom. Shalom Aleinu ve'al kol Israel. Ya'aseh Shalom, Ya'aseh Shalom. Shalom Aleinu ve'al kol Israel. Shalom. It's a joy to share the word of God in the house of the Lord. É um prazer poder compartilhar a palavra do Senhor na casa do Senhor. Today in the morning, I shared about the marriage of the Lamb and the feast of the marriage of the Lamb. Hoje pela manhã eu compartilhei sobre o casamento do Cordeiro e o banquete do casamento do Cordeiro. And now we are going to study about the 5 crowns, the possible 5 crowns that believers may get in the judgment seat of Christ. E hoje à noite nós gostaríamos de estudar sobre as 5 coroas que todo crente vai receber no dia do julgamento do Senhor. So, first of all, what are the names of the crowns? Primeira coisa, quais são os nomes das 5 coroas? What are the reasons God or Christ will give a crown? Quais são as razões pelas quais Cristo ou Deus vão dar essas coroas? Okay, some of us may receive some crowns. What do you do with it? I mean, try to walk with 5 crowns on your head. Alguns de vocês vão receber coroas, alguns de nós vamos receber. E o que eu faço com essas coroas? Imagine-se andando por aí com 5 coroas na cabeça. And what is it stands for? Let's say you receive 5 crowns. What does that mean for you in the future? E precisamos entender também qual o significado dessas coroas. Vamos dizer que você receba 5 coroas. Qual o sentido de receber 5 coroas? I will give the names of the 5 possible crowns. Eu vou lhes dar primeiro os nomes das possíveis 5 coroas. The first one is the crown of life. A primeira delas é a coroa da vida. This is found in James 1:12. E é encontrada em Tiago 1:12. And also Revelation 2:10. E Apocalipse 2:10. The second crown is the incorruptible crown. A segunda coroa é a coroa incorruptível. It's in 1 Corinthians chapter 9 verses 24 to 25. Está em 1 Coríntios 9, 22 a 25. The third one is the crown of righteousness. A terceira é a coroa da justiça. 2 Timothy 4:6 to 8. 2 Timóteo 4, 6 a 8. The fourth one is the crown of joy. A quarta é a coroa da alegria. 1 Thessalonians 2:19. 1 Tessalonicenses 2:19. And the fifth one is the crown of glory. E a quinta é a coroa da glória. 1 Peter 5:2 to 4. 1 Pedro 2, de 2 a 5. Okay, let's start with the first one, the crown of life. Vamos começar então com a primeira coroa, coroa da vida. Let's read. Open your Bible. Abra sua Bíblia, vamos ler. It is in James 1:12. Vamos ler em Tiago,
capítulo 1, verso 12. And the verses will be read only in Portuguese. E nós vamos ler apenas os versos em português. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Now, if you read the book of James, chapter 1, he's talking to people that maybe, as believers, may be going through a hard time. Se você ler todo o livro de Tiago, você vai ver que ele está falando no capítulo 1 àqueles que, ainda sendo cristãos, estão passando por tempos muito difíceis. God can bring sometimes into the life of a holy believer an uneasy test. E você sabe que Deus pode trazer muitas vezes na vida do cristão tempos de testes muito difíceis. And through the tests, we can experience God. E por meio dessa provação, nós podemos experimentar a Deus. God allow us sometimes to be in a difficult time and then to answer and to solve it. By this we can experience Him with all His power. Deus com muita frequência vai permitir que nós passemos por tempos muito difíceis. E ao passarmos por esses tempos, Deus vai resolver e dessa maneira podemos experimentar a pessoa de Deus. So the context of James 1 is that if you are in a trouble, pray, seek the face of the Lord. He will answer. E o contexto então de Tiago, capítulo 1, é que se você estiver passando por um tempo difícil, ore, busque a Deus e você vai encontrar a sua resposta. Another good example where you find this crown of life is Revelation, Apocalypse, Revelation 2, verse 10. Outro local onde você pode encontrar um verso que fala sobre a coroa da vida está em Apocalipse, capítulo 2, verso 10. I'm in love. Eu estou em amor, apaixonado. Yes, also with my wife, but also in the book of Revelation. Eu estou apaixonado pela minha esposa, sim, mas também com o livro do Apocalipse. It's a beautiful book. É um livro muito bonito. It's a great book. É um grande livro. It's a kind of a book that if you read it once, you understand nothing. É o tipo de livro que se você ler só uma vez, você não vai entender nada. Therefore, you need to read it 10,000 times. Talvez você tenha que ler 10.000 vezes. And then it's a good start. Aí é um bom começo. Revelation and Genesis is beginning and end. The two covers of one book. Você vai ter no Apocalipse e em Gênesis o começo e o fim. São como se fossem as capas da Bíblia. And it's beautifully also divided that in chapter 1, Jesus revealed to John, because John is on an island named Patmos as a prisoner. É muito bonito o livro também do modo como ele é dividido. No capítulo 1, Jesus se revela a João enquanto ele é prisioneiro na ilha de Patmos. The year is 95 AD. Isso aconteceu no ano de 95 depois de Cristo. The Caesar is Titus Domitius. O César, o imperador romano, é Tito Domítio. Ugly person. Uma pessoa muito feia. Secretary of the devil. Na verdade, era secretário do diabo. He has a very unique taste. Ele tem um gosto muito estranho. To kill believers. Matar crentes. You kill believers, you can go to sleep very well. Ele matava crentes, aí ele podia dormir muito bem. And he was not the only Caesar who had this kind of hobbies. E ele não foi o único imperador romano que tinha esse tipo de hobby. And here, in such a hard time, John is crying to the Lord, where are you? Do you see? Do you hear? Do you care? And then Jesus reveals to him. E nesse tempo de tanta maldade, de tanta provação, João está clamando a Deus: Deus, você está nos olhando, você está olhando para nós, você se importa conosco. Nesse contexto, Jesus se revela a João. And Jesus did not reveal as a lamb coming to be slaughtered, but revealed as the resurrected Christ in glory with all power. E Jesus, nesse contexto, não se revelou como aquele cordeiro preparado para o sacrifício, mas como Jesus poderoso, no poder da ressurreição. To show John that he has conquered death. Para mostrar a João que ele, Jesus, havia conquistado a morte.
And then in chapters 2 and 3, Jesus is giving the 7 letters to the 7 churches. E aí então nos capítulos 2 e 3, Jesus está dando as 7 cartas às 7 igrejas. To Ephesus, Smyrna, Pergamos, Para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Tiatira, Sardes, Filadélfia and Laodicea. e a última delas, Laodiceia. And you know that John cried because it was a hard time. E você sabe que João estava clamando e chorando porque era um tempo tão difícil. And instead of telling John, okay, I'm going to kill this Titus Domitius, I'm going to solve your problem, what does Jesus is doing? E aí, ao invés de dizer para João assim, João, se acalme, eu vou matar o imperador, vou matar todos os seus inimigos. O que é que Jesus diz? Before bringing judgment against non-believing world, God is doing a cleanliness in his own house. Antes de trazer julgamento diante do mundo que não crê, Deus quer fazer uma purificação na sua própria casa. And the first church that is going to be cleaned is Ephesus. E a primeira igreja que vai ser limpa, purificada, é Éfeso. Why not Laodicea? Por que não Laodiceia? Because John was the pastor of the church of Ephesus. Porque João havia sido pastor da igreja de Éfeso. John, you ask for help. I demand first of all, fix my home. João, você pediu ajuda, pois a primeira coisa que eu vou fazer é consertar a minha casa. 7 letters, 7 churches. 7 cartas para 7 igrejas. There were more churches in the world then. Havia muito mais igrejas no mundo naquela época, But these 7 cases represent the situation in every church, in every time, in every generation. mas essas 7 igrejas, como se fossem 7 casos, representavam a situação de todas as igrejas, em todas as épocas, em todos os lugares. Pastor, we know very well that if we want to test if our church is okay, Christ Church that we are really shepherds, we read the 7 letters and we check if we are more like Smyrna or like Ephesus, like Philadelphia or like Laodicea. The 7 letters are the pulse. How far are we from the will of God? Pastor, o senhor sabe que se vamos verificar se o nosso trabalho como pastores está correndo bem, nós temos que ler essas 7 cartas e verificar se nós somos mais parecidos com Éfeso, ou Esmirna, ou Laodiceia. Porque essas cartas são como passos que são mostrados passo a passo a maturidade de cada igreja. And let's read Revelation 2:10. Vamos ler então o verso 10 de Apocalipse capítulo 2. E nós lemos assim: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. 7 letters, 7 churches. 7 cartas, 7 igrejas. Smyrna, the first church that God come to check and he find no fault. Primeira igreja que Deus vem checar é Esmirna, depois de Éfeso, e diz: não, aqui não há pecado. God come to check and he can see everything, right? Quando Deus vem checar uma igreja, Ele vê tudo, certo? And he says, perfect. Ele olha para Esmirna e diz: perfeito. So God, if Smyrna is a perfect church, why do you give us problems? E aí João pode pensar assim: mas, meu Deus, se Esmirna é a igreja perfeita, por que nós temos tantos problemas? Ephesus forget their first love. Give them some problems. Pois é, Éfeso esqueceu seu primeiro amor. Passa os problemas para eles. No, others have false teachers. Give them some problems. We are perfect. Why do we suffer unto death? Outras igrejas têm falsos mestres. Passa para eles os problemas. Nós não temos nenhum problema. Por que que o Senhor permite provação na nossa vida?
You know, it sounds unfair, right? Parece injusto, não parece? You work hard to obey the Lord, to walk in righteousness, and boops, a rock over the head. Você trabalha para obedecer a Deus, você trabalha para as coisas acontecerem e de repente toma um golpe na cabeça. Look at Job. Olha só a vida de Jó. Who offered Job? Devil to the Lord or God to the devil? Quem é que ofereceu? Excuse me. Who offered Job to be tested? Did the devil offered it to God or God offered it to the devil? A pergunta é: quem é que ofereceu Jó? Quem é que colocou Jó em provação? Foi o diabo que provou diante de Deus? Ou foi Deus que entregou para o diabo para ser provado? Job was so good, by God's grace, that God could come and say, take him, shake him, turn him over. He is mine.